Há um equívoco silencioso que aprisiona quase todos nós. Acreditar que só quando tivermos aquilo que desejamos, finalmente seremos completos. Essa crença mantém a mente numa corrida sem fim, sempre projetando a felicidade em algum lugar distante, em um amanhã que nunca chega. E nesse movimento, a vida real, o agora, vai sendo desperdiçada. Descobri, porém, que a chave nunca esteve no esforço ou na espera, mas na forma como eu me relaciono com o instante presente. Quando imagino algo como se já fosse real, não estou sonhando acordado. Estou acessando uma dimensão onde aquilo já existe em essência. O corpo sente, a mente silencia e a energia se alinha com essa nova realidade. É nesse ponto que o querer se dissolve e dá lugar ao ser. Já não é sobre correr atrás de algo fora de mim, mas sobre reconhecer que o que busco já pulsa aqui dentro, no agora. A criação deixa de ser um esforço árduo e se torna um reflexo natural do estado de consciência em que me encontro. Muitos acreditam que a abundância se conquista apenas com luta, mas essa luta só reforça a carência. Quando compreendi isso, percebi que a verdadeira transformação não acontece lá fora, mas aqui dentro, no espaço silencioso da presença. É desse espaço que toda manifestação verdadeira nasce. E talvez o que escandalize a mente seja justamente essa simplicidade. Não é o acreditar cego, nem o repetir sem sentir, mas o reconhecer profundo de que já sou inteiro. É daí que a vida responde. É daí que a realidade se reorganiza. Porque, no fundo, se eu acredito de verdade, já criei. Às vezes me pego lembrando que tudo o que existe fora de mim já nasceu primeiro como uma imagem sutil dentro. Não falo da fantasia agitada da mente, que corre atrás de cenários e desejos com ansiedade, mas daquela visão calma, quase silenciosa, que se apresenta quando o eu interior está em paz. A verdadeira imaginação consciente não é barulho, é espaço. É como se o universo me mostrasse um reflexo de algo que já é possível, mesmo antes de eu tocar com as mãos. A mente comum tende a usar a imaginação como uma fuga, sonha para escapar da dor do agora e por isso permanece sempre faminta. Mas quando a imaginação nasce da presença, ela não carrega essa sensação de falta. Ao contrário, vibra como se aquilo já fosse real, porque o corpo, a respiração e a consciência respondem no instante. Essa qualidade muda tudo. O querer deixa de ser desespero e se transforma em um estado de ser. Percebo que, nesse estado, não há luta interna. A mente não precisa acreditar nem repetir afirmações forçadas. Existe apenas um reconhecimento natural. Isso já vive em mim. Essa simplicidade parece tão óbvia que o ego quase não aceita. Ele quer técnicas, métodos, fórmulas, mas a imaginação consciente só floresce quando eu paro de exigir. É um permitir, não um fabricar. É como olhar para uma árvore. Não preciso me esforçar para vê-la. Não preciso repeti-la mentalmente até acreditar que está lá. Eu apenas a reconheço. Da mesma forma, quando imagino de maneira consciente, não estou tentando convencer o universo. Estou apenas aceitando o reflexo de uma realidade que já existe em potencial. E esse reconhecimento silencioso abre uma porta invisível. Se penso em momentos da minha vida em que algo se manifestou de forma natural, sempre havia esse espaço de clareza antes. Como quando um livro apareceu no meu caminho sem eu procurá-lo, mas exatamente no momento em que eu estava aberto para recebê-lo. A imaginação consciente é isso. Não a busca incessante, mas a sintonia. Ela prepara o campo para que o invisível se torne visível, sem esforço. E nesse instante, percebo que a imaginação não é uma técnica para criar algo, mas uma janela para perceber o que já existe em outra camada do ser. Não estou inventando, estou lembrando. Esse poder silencioso é a base de toda a criação verdadeira. E é aqui que o querer se dissolve na experiência de já ser, abrindo caminho para o próximo passo. Há um intervalo sutil entre o desejo de algo e a experiência de já tê-lo.
Esse espaço, muitas vezes, é ignorado porque a mente humana está sempre apressada, tentando saltar direto para o resultado. Mas percebo que é nesse intervalo que reside a verdadeira alquimia. É um campo invisível, onde a energia do querer se dissolve na aceitação do agora, permitindo que o novo floresça. Quando eu me fixo apenas no querer, a sensação predominante é de falta. O querer aponta para o que ainda não está presente e, portanto, reforça a distância. Mas quando entro em contato com a essência do já ser, algo muda. Não se trata de me enganar ou fingir que já possuo aquilo no plano físico, mas de reconhecer que, em essência, não há separação. O futuro só pode emergir a partir do agora, e é nesse ponto que a ponte é construída. Esse espaço entre querer e já ser me ensinou a viver sem pressa. É um lugar de confiança profunda, onde não existe corrida para chegar. O ego odeia esse silêncio porque nele perde o controle. Mas a consciência floresce justamente ali. Quando respiro nesse estado, noto que não há tensão, apenas uma quietude fértil. E é dessa quietude que brotam sincronicidades que eu nunca poderia planejar. Lembro de situações em que a vida parecia travada. Eu insistia em forçar, acreditando que quanto mais esforço colocasse, mais rápido alcançaria. Mas o resultado era sempre frustração. Foi quando aprendi a permanecer no espaço entre querer e já ser que percebi. Não é o esforço que cria, é a energia com que vibro. E essa energia só pode ser nutrida no presente. Estar nesse espaço não significa paralisar, mas agir sem o peso da carência. Quando caminho a partir da plenitude interior, cada passo tem leveza, cada escolha é guiada por uma força maior. Já não é sobre conquistar algo lá fora, mas sobre expressar o que já pulsa aqui dentro. A diferença é sutil, mas transforma tudo. E talvez seja justamente esse espaço que o universo utiliza para reorganizar as peças invisíveis. Enquanto a mente reclama que nada acontece, a vida se move silenciosamente, preparando aquilo que já é meu em essência. Permanecer nesse entrelugar é confiar na dança invisível. E é essa confiança que abre caminho para enxergar a ilusão que sustenta a sensação de falta. A mente humana tem uma habilidade quase automática de criar histórias sobre o que falta. É como um ruído constante, sussurrando que ainda não é suficiente, que algo precisa acontecer para então eu estar completo. Esse padrão não é novo. É uma herança coletiva de séculos de condicionamento. Mas quando paro para observar, percebo que essa sensação de carência nunca vem do agora. Ela sempre vem de uma projeção mental. É curioso como o ego transforma a vida em uma corrida interminável. Ele me convence de que, quando eu tiver mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança, então finalmente poderei relaxar. Mas esse então nunca chega, porque o mecanismo da mente é projetar sempre um novo ponto de chegada. Assim, vivo correndo atrás de miragens. Quando percebo isso, vejo o jogo pelo que ele é, uma ilusão sustentada pelo próprio apego ao futuro. A carência não é um estado real, mas uma narrativa. Se me sento em silêncio, respiro e apenas observo o que está aqui, a sensação de falta desaparece. Tenho um corpo respirando, tenho espaço ao meu redor, tenho a vida me sustentando. Tudo o que o ego chama de ausência é apenas a incapacidade de reconhecer o que já está presente. É impressionante como, ao notar isso, uma sensação de gratidão emerge naturalmente, sem esforço. Lembro de momentos em que vivi essa armadilha. Quando escrevi meu primeiro livro, por exemplo, o ego dizia que seria suficiente apenas quando se tornasse um best-seller. Quando isso aconteceu, ele logo colocou outro objetivo. Não basta, precisa alcançar mais países. A mente nunca se satisfaz, porque sua função é manter vivo o ciclo da carência. Só quando olhei além desse jogo percebi: nada externo pode preencher o que já é completo dentro. E é justamente essa percepção que dissolve o peso do querer. O querer não desaparece, mas perde a qualidade de desespero.
Passa a ser uma expressão natural, não um grito de falta. Quando não me identifico mais com a ilusão da carência, descubro que já vivo em abundância. Não porque possuo tudo, mas porque reconheço que nada me falta no agora. A mente pode continuar tentando fabricar ausências, mas já não sou obrigado a acreditar nelas. Esse reconhecimento muda a forma como enxergo cada desejo. Ele deixa de ser um sinal de escassez e se torna apenas uma expansão natural da vida. E é nesse ponto que começo a perceber a vibração da presença que, em silêncio, materializa aquilo que já sou. Sempre que mergulho no agora, sinto que algo muda silenciosamente ao meu redor. É como se a realidade respondesse de forma sutil à qualidade da minha presença. Não é um esforço de controlar, mas um estado de ser que emana uma frequência própria. Quando estou realmente presente, não preso em pensamentos sobre ontem ou amanhã, percebo que a vida se alinha com mais facilidade. Essa vibração silenciosa tem mais poder do que qualquer esforço ansioso. A mente costuma acreditar que a criação vem de estratégias complexas, de um acúmulo de ações e cálculos, mas já vivi momentos em que uma simples mudança interna transformou completamente o que acontecia fora. Como quando deixei de resistir a uma situação difícil e, de repente, portas se abriram que antes pareciam trancadas. A presença é magnética e sua vibração reorganiza a realidade sem que eu precise empurrar nada. Essa vibração não é criada artificialmente. Não preciso repeti-la como um mantra, não preciso forçar a energia a ficar positiva. A verdadeira presença não é otimista nem pessimista. Ela é. E é justamente essa neutralidade viva que cria espaço para o novo surgir. Quando não estou identificado com a mente, não estou preso ao passado nem correndo atrás do futuro. Estou aberto, e o universo responde a essa abertura. Lembro de um momento simples. Caminhar em um parque, sem pensar em nada, apenas sentindo o vento. Nesse estado, uma inspiração criativa surgiu do nada e dali nasceu um texto que tocou milhares de pessoas. Não houve esforço, não houve planejamento. Houve apenas a vibração da presença, que se manifestou em palavras. Esse exemplo me mostrou que o que criamos não vem de nós, mas através de nós, quando estamos abertos. O paradoxo é que, quanto mais tento controlar a criação, menos ela flui. É como apertar demais a areia nas mãos e vê-la escapar. Mas quando solto, quando respiro e permaneço no agora, a vibração se torna natural e tudo parece acontecer de maneira orgânica. Essa é a energia que materializa. Não é a do querer ansioso, mas a do ser consciente. E talvez seja por isso que tantas tradições falam sobre o poder do desapego. Porque quando a vibração nasce da presença, não preciso correr atrás, não preciso segurar nada. A vida flui em meu favor. E nesse fluir, descubro que a verdadeira abundância só pode se revelar quando solto o controle e entro na porta invisível do desapego. Percebo que a mente humana associa desapego à perda, como se soltar fosse abrir mão de algo importante. Mas, na verdade, desapegar não é abandonar, é deixar de carregar peso desnecessário. É uma escolha de leveza. Quando me desprendo da necessidade de controlar o resultado, sinto que a vida se abre de uma forma que antes parecia impossível. É como destrancar uma porta invisível. O apego é movido pelo medo. Medo de não ter, medo de perder, medo de não ser reconhecido. Esse medo cria tensão, e a tensão bloqueia o fluxo natural da vida. Já o desapego nasce da confiança. Não de uma confiança ingênua, mas de uma confiança viva, sentida no corpo, no silêncio. É esse espaço de confiança que permite a abundância se manifestar, porque não há resistência. Lembro de um momento em que resisti intensamente. Queria muito que uma situação se resolvesse de determinada maneira, e quanto mais forçava, mais distante tudo parecia ficar. Só quando aceitei soltar, quando parei de empurrar, o inesperado aconteceu.
não da forma que eu havia planejado, mas de uma forma muito mais alinhada com quem eu realmente era. O desapego abriu espaço para algo maior do que a minha própria expectativa. Esse movimento me ensinou que a abundância não é algo que eu crio com esforço. Ela é um estado natural, já presente em tudo. Mas o apego funciona como uma barreira, me impedindo de enxergar. Quando solto, quando permito que a vida respire sem a minha tentativa de controle, percebo que já estou dentro da abundância. Não porque tudo está perfeito, mas porque nada me falta no agora. Curiosamente, o desapego não significa não querer. Posso ter desejos, posso imaginar futuros possíveis, mas a diferença está em não me aprisionar neles. Desejo, sim, mas não dependo do resultado para estar em paz. Esse espaço de liberdade é o que transforma qualquer desejo em algo leve, criativo e vivo. É o desapego que permite que a vida flua sem distorções. E quando experimento esse estado, descubro que o que parecia impossível se torna natural. As oportunidades surgem, as conexões acontecem, o caminho se desenha. A abundância não chega porque eu a persegui, mas porque soltei o controle que me impedia de enxergá-la. E é nesse instante que percebo: o futuro já existe no agora, esperando apenas que eu o reconheça. Sempre que penso em futuro, percebo que a mente o projeta como algo distante, como se houvesse um caminho longo até chegar lá. Mas, quando mergulho mais fundo na consciência, noto que o futuro não é algo separado do presente. Ele já existe como uma possibilidade latente no agora. É como uma semente. A árvore inteira já está contida dentro dela, mesmo que ainda não tenha brotado. A mente, no entanto, insiste em acreditar que o futuro está fora de alcance, e é por isso que corre atrás dele. Essa corrida cria ansiedade, cria uma sensação de que nunca chego a lugar nenhum. Mas quando silencio, vejo que o futuro que desejo já vibra aqui, neste instante. Não preciso fabricá-lo, apenas reconhecê-lo. Essa percepção muda completamente a maneira como caminho. Lembro de momentos em que isso se tornou muito claro. Quando escrevi um texto que tocou milhares de pessoas, a mente acreditava que aquilo tinha nascido naquele dia. Mas, na verdade, aquela mensagem já estava presente em mim há muito tempo, esperando apenas o espaço certo para se manifestar. O futuro se revela quando o presente está pronto para recebê-lo. É por isso que tantos mestres falam que o tempo é uma ilusão. Não porque os relógios não existam, mas porque a consciência não é limitada pelas divisões da mente. No plano mais profundo, passado e futuro são apenas expressões diferentes do mesmo agora. E quando entro nesse estado, não preciso correr para alcançar nada, porque aquilo que chamo de futuro já vive dentro de mim. Essa visão dissolve a pressa. Não se trata de esperar passivamente, mas de viver intensamente o presente, sabendo que é aqui que todas as possibilidades germinam. Quanto mais desperto para o agora, mais percebo que as sementes do futuro já estão plantadas, já estão crescendo silenciosamente. A vida não precisa de pressa, ela precisa apenas de espaço. E nesse espaço, descubro que criar não é construir algo novo do zero, mas permitir que o invisível se torne visível. O futuro não vem, ele emerge. E quando percebo isso, deixo de me desgastar tentando forçar a vida. É nesse reconhecimento que a criação se torna natural, não mais um esforço da mente, mas um movimento do próprio ser. Durante muito tempo, acreditei que criar era sinônimo de esforço. Quanto mais me dedicava, quanto mais estratégias montava, mais acreditava que estava fazendo acontecer. Mas percebi que quando a criação vem desse lugar de tensão, o resultado é pesado, desgastante e muitas vezes vazio. A verdadeira criação não nasce da luta da mente, mas do silêncio do ser. Esse tipo de criação é natural, como uma flor que se abre sem pedir permissão. Não há cálculo, não há pressão, não há controle.
Há apenas um fluxo espontâneo que acontece quando estou profundamente conectado ao presente. Nesses momentos, sinto que não sou o Criador, mas apenas o canal por onde a criação passa. Isso tira um peso imenso dos ombros, porque não preciso mais sustentar o mundo sozinho. Recordo de vezes em que forcei projetos, tentando encaixá-los em padrões mentais. O desgaste era grande, a frustração inevitável. Em contraste, lembro de situações em que algo simplesmente surgiu sem planejamento, quase por acidente. E essas foram as criações mais poderosas, aquelas que tocaram mais profundamente as pessoas. O que nasce do ser tem uma energia viva, impossível de replicar com esforço. Essa descoberta mudou a forma como vivo meus dias. Já não preciso correr atrás de inspiração, ela vem quando eu estou aberto. Não preciso lutar por reconhecimento, ele chega quando é verdadeiro. Não preciso provar nada para ninguém, porque a criação que flui do ser carrega em si mesma a legitimidade que o ego tanto busca. Esse é o tipo de abundância que não pode ser fabricada. É interessante notar que quando não me esforço, não significa que me torno passivo. Pelo contrário, a ação continua acontecendo, mas ela é leve, quase sem atrito. O movimento não vem de um desejo ansioso, mas de uma energia vital que já existe no presente. É um agir sem peso, um criar sem cobrança, um viver sem medo. E talvez seja justamente isso que sempre procurei sem perceber, a leveza de ser. A criação natural não é algo que eu conquisto, é algo que eu permito. Quando solto o controle da mente e me rendo ao fluxo do agora, descubro que a vida já estava pronta para se expressar através de mim. E é nesse reconhecimento que toda a jornada se completa em silêncio. Cada palavra que compartilhei aqui não é apenas uma reflexão, mas um lembrete. A vida já está completa no agora. O querer se dissolve na presença e é desse espaço que a verdadeira criação floresce. Se existe uma frase para guardar em silêncio dentro de si, é esta: o futuro já existe no agora. Esse é o ponto onde a mente perde força e a consciência desperta. A abundância não está distante, ela já vibra em você neste instante.